Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Muito bem, estamos aqui com os nossos ouvintes no YouTube, estou vendo aqui, estão conectados. Temos o nosso chat de WhatsApp funcionando, as pessoas mandando as fotos. Temos aqueles que estão aqui presencialmente, né? Vieram aqui ao culto, máscara em punho, né? Participando dessa reunião. E em todos esses ambientes temos a presença do Senhor, temos a presença do Espírito Santo, temos o mover de Deus. E eu queria então convidar vocês a colocarem o seu coração nessa palavra que nós vamos trazer aqui, nesse culto de janeiro, que fala sobre a preparação do ano, né? O tema dessa mensagem aqui é derrotando gigantes, entendendo quais são os desafios que nós vamos ter em 2021 e quais gigantes nós vamos ter que derrotar, né? Eu sei que todo mundo quer ter vitória, mas a gente também não quer ter muita batalha não, né? E eu já passei por muitas bênçãos em minha vida, teve grandes milagres que aconteceram, teve livramentos que vieram naquela hora que você não esperava mesmo, já estava desanimado, e Deus veio com a mão forte. Então eu sou muito grato a Deus, mas eu sei que antes de todas essas dificuldades, lutas, desafios, tinha aquela tensão, né? Será que eu gostaria de ter grandes milagres à custa de grandes desafios? Ou preferia ter uma vida tranquila e não precisar de nada e, né, não passar tanto apuro? Derrotar os gigantes. É muito bom derrotar gigantes, mas talvez seja melhor ainda não precisar derrotar ninguém, né? Faz parte da nossa vida espiritual a luta contra os gigantes. E quando nós falamos de gigante, não tem nem o que pensar. Independente de você ser um cristão, de você ser uma pessoa que conhece a Bíblia, que lê, que busca a Deus, quando nós falamos de gigante, todo mundo pensa em Golias. E a expressão Davi contra Golias já entrou no dicionário normal das corporações das pessoas. Quando você pensa o fraquinho contra o forte, quando você pensa o pequeno contra o grande, quando você pensa o jovem contra o adulto maduro, né? O adolescente contra o homem formado, aí você pensa Davi contra Golias. O que vai perder contra o que vai ganhar. Isso é uma coisa que está no coração de todo homem. Ele quer ver essa luta desigual, né? Todo mundo torce pelo fraquinho. Quando vai ter algum esporte, né? Quando tem alguma competição, as pessoas naturalmente torcem para que o que não tem chance ganhe. Essa é a esperança dos santos, inclusive, né? Mas a chance é que aconteça na última hora um milagrão lá e as coisas deem certo. Porque as pessoas gostam de ver o pequeno ganhar do grande. Davi ganhar do Golias. Eu queria fazer algumas observações sobre esse texto, que são muito pertinentes para nós hoje aqui, né? Das características de Golias, das características de Davi, como é que isso na história da palavra de Deus se processou. Há alguns meses atrás, né, algum tempo atrás, nós tivemos aqui conosco o pastor Cornélio, que é o pastor lá da Igreja Batista da Lagoinha, um amigo que faz a voz das gravações lá na Bíblia JFA, né? Se você olhar lá a Bíblia, nos vídeos estão saindo, todos são feitos com a voz do pastor Cornélio. Nosso programa de rádio aí toda terça-feira às 16 horas, rádio musical, fazendo propaganda aqui, né? 105.7, rádio musical, toda terça-feira às 16 horas, né? Bíblia JFA Conecta. Tem lá o versículo do dia, e o versículo do dia sempre é o pastor Cornélio falando um versículo que está gravado na Bíblia. E na versão revista e atualizada do aplicativo, é a voz dele também. E ele veio aqui há um tempo atrás, e ele falou, ele decorou a Bíblia, ou quase toda a Bíblia. Ele tem muitos textos de cor. Ele declamou 1 Samuel 17, que conta a história de Davi e Golias, né? Então ele fez aqui todo o gestual lá, eu não sei imitar ele direitinho, né? Ele até caiu no chão, levantou, ele
cheio de energia, né? Eu realmente, se eu cair no chão, pode ter certeza de que talvez eu não levante. Mas ele está aqui com a voz dele. Então eu vou colocar aqui na Bíblia JFA, e você pode acompanhar o comecinho do 1 Samuel 17, que é onde vem a locução do pastor Cornélio desse comecinho aqui da história de Davi e Golias. Vamos ver se funciona aqui. Vou apertar aqui, vamos ver se sai o som aí. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte, do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Até o versículo 11 aqui. História conhecidíssima, mas na voz do pastor Cornélio fica até mais, né? Ele até faz uma voz de Golias, assim, né? Dai-me um homem. Eu queria falar com vocês então hoje sobre os gigantes que nós temos que enfrentar na vida, as características desse gigante. Nós, como o Davizinho da história, as características de um Davi, por que isso acontece e o que vem depois. Esse o que vem depois, talvez a maioria de vocês não conheçam. Vocês vão descobrir coisas da Bíblia hoje que provavelmente ninguém aqui tinha atentado, né? Mas é o mais importante, é como que essa história desenrola, e aí vem então alguns conselhos. Para guardar então essas frases, eu fiz um PowerPoint aqui, né? Então, primeira coisa da nossa mensagem de hoje, de derrotando os gigantes, é quais são as características de um Golias, como nós estamos lendo aqui em 1 Samuel 17. Primeira característica, PowerPoint aí pode passar, confiança na sua própria força e condição. Beleza, é que eu queria olhar lá, mas eu não vejo lá, né? Aí, melhorou. Confiança em sua força e condição. O gigante, ele é grandão. O gigante, ele é o rei do bullying. O gigante é o que tem capacidade de impor a sua vontade. Então, muita gente quer ser gigante. Muita gente quer estar na posição de força, de autoridade, de mandar, de poder. E aí então, a característica de um gigante é confiar nele mesmo. Há razões para isso. Como o nome diz, Golias de Gate. Gate era uma cidade da Filisteia. Os filisteus habitavam 5 grandes cidades ali, onde hoje é a região da faixa de Gaza, lá em Israel. Então, aquelas cidades ficam no litoral, na parte sudoeste de Israel, para baixo de Tel Aviv, né? Quem conhece um pouquinho de Israel, da geografia de Israel hoje, né?
Você tem ali Jerusalém mais para centro, e indo na direção do mar, um pouquinho para cima para baixo tem Tel Aviv, e embaixo dela a região da faixa de Gaza, que hoje pertence aos palestinos. Gate era uma das 5 cidades, 5 reis, 5 príncipes dos filisteus. E aquele gigante, ele era um descendente, obviamente, dos gigantes, que a Bíblia chama dos filhos de Anak, os Anaquins. Esses mesmos gigantes que, quando Josué e Caleb, mais os seus 10 amigos espias, foram olhar a terra, descobriram e voltaram falando: essa terra é habitada por gigantes. Nós nunca vamos ganhar esse pessoal. Olha, Deus falou que a terra era boa, boa ela é, mas o povo que mora lá, nós parecíamos gafanhotos diante deles. E eles também nos acharam com cara de gafanhoto. Já preguei várias vezes sobre isso. O ano passado foi o ano 40 da igreja. Falamos muito sobre esse momento de Israel no deserto. Gastou 38 anos parado em Cades Barnea por causa dessa percepção. Somos gafanhotos, eles são gigantes. Nem todos eram gigantes, mas havia os gigantes. E dentre esses havia um lugar onde muitos dos gigantes moravam, porque eram os descendentes dos Anaquins. Golias era um deles. Ele media, como está escrito aqui nessa palavra, de 1 Samuel 17, 6 côvados e 1 palmo. Esse negócio de medida é complicado, parece coisa de americano, né? Fala de pés e tal, se pede de altura. Quanto é 6 côvados e 1 palmo? Então, para você guardar na sua estatística bíblica aí, 1 côvado é 45 centímetros, praticamente 2 palmos, né? E 1 palmo é 22, 23 centímetros. Aliás, o meu é 22 centímetros e meio, né? Palmo é a distância da pontinha do dedinho, da pontinha do dedão. Então, quando você faz essa continha, o Golias media 2 metros e 83 centímetros de altura. Tá bom? Eu tenho 1,90 m, ou pelo menos eu tinha, né? Que agora eu já estou meio... né? Estou baixando aqui assim, né? 1,87 m, sei lá. 1,90 m, então quase 2 metros, né? Quase 2 metros. Se você estiver na tela aí, ó, 2 metros já passou da tela. Acima disso, mais 83 centímetros. Para você ter uma ideia dessa altura, o teto de uma casa, do apartamento, do seu apartamento, sua casa, é 2,70 m. Então, o pé direito, que a gente fala em construção civil, né? Você constrói uma casa com o pé direito de 2,70 m. 13 centímetros além. Então, o Golias não ia caber na sua casa. Não sei se você queria mesmo convidar ele para ir, né? Mas... não passa pela porta de jeito nenhum, porque ela é menorzinha, né? Brigar com alguém com 2,83 m, com a força de um gigante, com a mentalidade da que ele vai ganhar e que não tem ninguém que possa com ele. Então, a primeira característica do gigante é essa: ele confia na sua própria força e na sua própria condição. E quanto mais ele ganha, e aí isso vale para todos, né? Aumenta essa confiança. Então ele sempre está acreditando que vai ganhar. Porque ele pode, ele tem um retrospecto, ele tem um histórico de vitórias. E ele tem a altura, ele tem a envergadura para derrotar o seu inimigo. Muito mais se for o Davi, que é um adolescente de 16 anos na altura dessa história aqui. No seu 1,70 m, 1,50 m, 60 m. Então, vai uma bela diferença aí. Segunda característica de um Golias: arrogância e desrespeito alheio. Vai vendo você, se você encaixa na característica Golias ou na característica Davi. Arrogância e desrespeito alheio. Porque aqui diz que ele vai lá e fica lá todo dia berrando lá para o arraial: e aí, tem homem aí? Quem é homem aí? Que é aquela cutucada, né? Você é homem ou não é? Fala: homem eu sou, mas... vai encarar?
então vem aqui. Tem muita gente, isso é clássico, até em filme, né? A pessoa tem a razão dele e fala, não, faça isso, não faça aquilo. Aí vem um cara e dá uma cutucada assim, aí, você não é homem? Aí parece que essa palavra apaga o cérebro, e vem ali um sentimento neandertal lá, troglodita, ancestral, e fala, não vou levar esse desafio. Claro que eu sou homem, eu vou morrer aqui, mas vou mostrar que eu sou homem. Homem e estúpido, né? Então, cutuca a sua mente dizendo aí, prova que você é homem, né? Passa nesse risco aqui se você for homem. Cospe na cara se você for homem. Faz isso, faz aquilo. Então, há muitas bravatas que os gigantes chamam você para fazer, para provar alguma coisa. Porque um gigante, ele é arrogante, ele é desrespeituoso com os seus adversários. Quando ele viu o Davi, porque o Davi ficou ali, eu vou falar do Davi daqui a pouco, né? Ele ficou ali meio incomodado com tudo aquilo, e ele falou, vou encarar esse gigante aí. O gigante começou a insultar. Eu vou ler aqui. Versículo 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Ou seja, o gigante, ele é arrogante, desrespeituoso, ele não respeita o adversário. Como adversário? Porque às vezes você tem que lutar contra pessoas, tem que ganhar situações, você tem adversários, não necessariamente inimigos, mas tem que tratar com respeito, com honra, com dignidade. Até em exército a gente aprende isso, né? Há uma lealdade na luta. O gigante não. E a última característica do gigante, que eu acho bem interessante, ele é um gerador de riscos. O gigante causa a ameaça. Ela não existe. Aí ele chega e ela passa a existir. Então ele cria o perigo. Ele cria o risco. Eu não sei se você é uma pessoa assim. Pessoas assim são complicadas. Ele fala, esse cara é problemático, né? Está lá aquela sala maravilhosa, tudo limpinho e tal, e aí chega aquela criança. Aí você fala, ai, 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 né? Porque ele é um gerador de riscos. Tem a capacidade de destruir, quebrar, derrubar. Talvez você não seja nem criança, mas seja um gerador de riscos também, né? Em casa nós temos lá 3 geradores de risco. Cada um gera o seu tipo de risco. E eu até dou graças a Deus porque a minha mulher também é geradora de risco, porque assim pelo menos ela não briga comigo. Porque ela também esquece as coisas ligadas, e aí tem princípio de incêndio. Ah, esqueci. Ufa, glória a Deus que ela esqueceu. Não fui eu. Geradores de riscos. Eu lembro quando eu trabalhava no mercado financeiro, a gente estudava exatamente isso, que é a diferença de uma bolsa de valores, uma bolsa de futuros, uma bolsa de derivativos e um cassino. Porque muita gente fala, esse negócio de mercado financeiro é jogo, isso é cassino, isso é aposta. Mas tem uma diferença fundamental aí. O risco, ele é inerente ao negócio. Então, um produtor de soja, um produtor de café, um importador de dólar, ou exportador, ele tem um risco na mão. Ele tem o risco da colheita, do preço, da variação cambial, da taxa de juros. É inerente ao negócio dele. Ele plantou lá o grãozinho de soja, será que vai dar certo? Será que vai ter uma super safra? Será que vai ter uma geada? Será que na hora que ficar pronto, o mercado internacional não vai estar legal, vai ter uma crise? Vai ter uma queda de consumo? Então tem muitos riscos para quem está fazendo negócio. E esse cara então, que tem um risco, ele quer ir para um lugar para dar o risco para alguém que queira tomar riscos. Por isso ele é chamado em inglês de hedge, de hedger, que é o cara que quer se proteger, quer se cercar. Ele quer sair do risco.
E do outro lado tem um especulador, que está lá querendo correr riscos. Então a bolsa é um lugar onde há uma transferência de risco. Quem tem risco dá para quem tem risco e não quer ter, dá para aquele que quer arriscar, perder ou ganhar, sendo o especulador. Isso não é um termo negativo, é um termo inclusive muito positivo. Às vezes as pessoas falam que especulação é ruim, não, é ótimo. Quando tem alguém disposto a tomar um risco, porque aí eu livro do meu. Agora, num cassino, não. Num cassino, o risco ele é gerado, ele não existe. Quando aquela roleta para de girar, acaba o risco. Você não tem chance de perder. Porque é um risco artificial. Ele apareceu do nada. Isso é jogo. Você faz uma aposta, você coloca lá o seu dinheiro em baralho, em pôquer, isso é risco. E se perder? Aí o cara quer sentir aquela adrenalina do perder ou ganhar, e se vicia na adrenalina. Isso é absolutamente ruim. Então a pergunta aqui para você é: você é um gerador de riscos? Você é que nem um gigante aí, que cria problema onde passa, que gera situações que não precisavam acontecer? Você tem a arrogância de desprezar o seu inimigo? De não medir as pessoas, ainda que você tenha que lutar contra elas? Você confia na sua própria força, na sua própria condição? Se essas três coisas são verdade, ou se você deseja que seja verdade, você é um Golias, não é um Davi. Problema. Mas vamos olhar o lado do Davi. Características de um Davi. Primeira característica que salta aqui aos olhos: o Davi, ele não estava nessa guerra. Ele era um adolescente. Ele era o filho caçula, 7 filhos, 8 irmãos. E ele então não estava lá para isso. E aí então o pai dele falou, agora você colocou, antecipou aí, ó, volta para mim aí. O pai dele falou: filho, seus 3 irmãos mais velhos estão na batalha. Vai lá levar comida para eles. Então ele fez a comida e tal, e o Davi foi lá para a batalha. Então ele não estava lá zanzando. Ele estava lá querendo entender o recado do pai, cumprir com o que o pai tinha mandado. E quando ele chega naquela situação, está o Golias lá berrando: e aí, tem homem Israel? Cadê? Quem vai lutar comigo? E ele pergunta: o que está acontecendo? Eu falei: é esse cara aí que ninguém vai ganhar dele, ele está lá nos desafiando. E ninguém vai? Não, ninguém vai. Então Davi tem um inconformismo, aí você pode colocar. Ele tem uma indignação com aquela afronta. Vai para lá, esse cara, esse gigante não está afrontando a um homem. Ele não está chamando: Davi, vem cá brigar. Ele não está falando: ô Eliabe, pode deixar lá, Eliabe, vem cá brigar. Ele não está focando numa pessoa. Ele está afrontando todo mundo. Ele está afrontando o nome de Deus. Ou ninguém vai fazer nada. Ele não se conforma com o errado. Você é uma pessoa assim? Ou você é do tipo de: não, isso não é comigo, não me chamou, não é meu número, então finge que não é com você. Não arranja problema. Porque se você não tem essa característica, você não é um Davi, que não se conforma com uma afronta a Deus, com uma situação de injustiça, que tenta olhar a vida com aquele viseira que fala assim: olha, só o que está na minha frente, o que está do meu lado não interessa. Essa característica é importante nessa história, porque é muito fácil dizer isso não é comigo. É muito fácil dar uma de Eliabe, que é o irmão mais velho de Davi, que estava lá. Quando Samuel foi, Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir um novo rei. E o Samuel chega ali, fala com o Jessé fala: que maravilha, os profetas vai ungir um filho meu rei, com certeza é o mais velho. Então ele chamou Eliabe, que é o bonitão, que é o fortão, que é o primogênito. Todo primogênito é melhorzão assim, né? Então, tá vendo? Eu já não sou Davi. E aí então vem o Eliabe, e o Samuel olha para ele e fala assim: puxa, é esse com certeza. Aí ele fala: não. Chama o segundo, Abinadab aí. Vem o segundo. Bom, então esse também é legal, esse é bom. Não.
Chama o terceiro. O terceiro, que eu vou contar aqui a história dele mais pra frente, que essa aqui acho que pouca gente conhece, né? Chama Simeia, ou Samá. O Simeia veio, o terceirão lá, também não. Quarto, quinto, sexto, sétimo. Não tem mais ninguém, ó. Tem um lá cuidando das ovelhinhas. Era o Davi. Então, é muito fácil, quando você é o grandãozão, lá falar, deixa que eu resolvo. Aí quando você vê que não resolve, falar, isso não é comigo. O Davi é o pequenininho, o Davi é o que ninguém espera nada, mas ele tem um senso de não conformismo. Eu não concordo com a injustiça. Eu não vou deixar barato, não. Não tenho nada a ganhar com isso, mas eu não vou passar em branco. Esse é o Davi. E hoje nós precisamos de Davis nessa história. Quando a gente vê injustiça, desigualdade, corrupção, e a sua tendência é dizer, finge que não é com você e sobreviva. Segunda coisa que o Davi mostra aqui, e eu não li toda a história justamente para ganhar o tempo nosso, e que eu acho que vocês conhecem muito bem essa história, eu quero ler outras partes aqui. Mas na sequência, o Davi, quando ele fala sou eu, todo mundo fala, não faça isso, não faça isso. Ele fala, olha, eu acredito em Deus. Deus sempre foi comigo. Então, quando eu estava lá cuidando das ovelhas, aparecia um leão, eu fui lá e matei. Um urso, eu fui lá e matei. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Se Deus me guardou lá, vai me guardar aqui também. Eu não vou lutar contra esse gigante porque eu confio na minha própria força e condição. Eu vou lutar contra esse gigante porque eu confio em Deus. E eu dependo de Deus. E o meu histórico de vida mostra que Deus cuida dos seus. Portanto, se você quer lutar contra o gigante, não pode ser a primeira coisa que você faz como cristão, não. Você tem que colecionar vitórias. Criar um histórico de dependência de Deus. Como? Se posicionando a favor de Deus. Porque Deus toma conta dos seus. Então, o 2 depende muito do 1. Se você quer ter vitórias, comece a não se conformar com aquilo que Deus não se conforma. E não vá lá falando, Deus, eu vou resolver o seu problema. Você tem que ser um Isaías. Que Deus está falando assim, e aí, quem eu enviarei? E o Isaías falou assim, eu sou um homem impuro, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Os americanos têm uma frase para isso, que é step in, né? É um passo à frente. Dá o passo à frente. Isso é piada aqui no Brasil, né? Soldados, o chefe dizendo assim, quem se voluntaria para essa missão perigosa? Dê um passo à frente. E aí todo mundo dá um passo para trás e fica sempre aquele cara, eu. Porque ninguém quer. Nós temos uma cultura nossa aqui de correr do perigo, de não nos envolvermos. Agora, se você se indigna com a justiça, não se conforma com a justiça, mas folga com a verdade, e você começa a exercitar isso, pequenas vitórias, que vão chegar em grandes vitórias. Então eu já tenho essa facilidade aí de ter 60 anos, preciso falar isso rápido enquanto ainda é verdade, porque daqui a pouco já é 61, né? Então eu tenho só 60 anos. Este ano é mais um ano de aniversário, como todos os anos, né? Está chegando. Mas 60 anos já é um tempinho para você começar a ver o que está acontecendo na sua vida. E eu comecei a reparar, hoje fico até tentando lembrar coisas mais antigas. Eu comecei a reparar que Deus fala comigo pelas décadas. E cada 10 anos que passa, 10 anos parece muita coisa, né? Cada 10 anos que passa, muda as situações da minha vida. E eu lembro que eu tinha 8 anos de idade, quando eu comecei a entender que ir para a igreja e servir a Deus era uma coisa que eu tinha que escolher. Não porque meu pai ia, minha mãe ia, não porque era um hábito cristão,
Mas porque tinha um Deus, eu comecei a pensar, poxa, eu consigo falar com Deus? Porque orar, a gente sempre orou, né? Orar nas refeições, orar antes de dormir, quando tinha algum risco grande, um perigo, quando os meus pais estavam preocupados, vamos orar, eu orava também, eu tinha aquela fé infantil, que é maravilhosa, porque Jesus falou que a gente tem que se fazer como criança. Então eu falei, não, vai dar certo, Deus está conosco. Aí você começa a crescer e vê que às vezes não funciona o negócio, porque é meio conto de fadas, né? Parece que é uma mágica, mas depois você vê que tem realmente uma luta. Aí você começa a ter as suas experiências, a pedir os seus pedidos, a ler você a Bíblia. Eu comecei com 8 anos de idade, pelo menos que eu me lembre. A orar e a buscar. E a cada 8, eu nasci em 60, então eu tinha 68. A cada 8 vão coisas acontecendo. E quando eu tinha a idade do Davi aí, estava com 18, eu entrei na faculdade e fui morar em São Carlos. Saí de casa pela primeira vez por uma situação totalmente nova. De muita bênção, de muita vitória. Os mais antigos já conhecem a história, hoje eu não vou contar aqui não. Mas foi um tempo em que Deus foi me mostrando que Ele estava comigo. Ele estava comigo. Primeiro em coisas pequenas, até chegar em coisas grandes. Esse dia eu estava andando com meu filho aí, eu nem sei a situação aqui, nós estávamos na rua, e aí falando de ônibus, viagem de ônibus, e eu lembrei que com 7 anos de idade, eu queria andar de ônibus. Hoje com 60 eu não quero, mas com 7 eu queria. E na porta da minha casa passava um ônibus. E eu ficava no jardim ali, olhando o ônibus passando, media lá o tempo que ele demorava, fazia lá aquelas apostas que eu não dizia primeiro, tinha várias linhas, né? E aí eu olhava aquele ônibus que ele ia para o Bom Retiro, que parece um nome bonito, né? Um lugar legal, né? Um Bom Retiro. Eu morava na Vila Mariana e queria ir para o Bom Retiro. E aí eu pedi para minha mãe, posso andar de ônibus? A gente andava de ônibus, né? Bastante, inclusive. Nem lembro se tinha carro lá ou não. Acho que nessa época eu estava começando a comprar o primeiro Fusca. E aí então, a gente andava muito de ônibus. Então eu sabia andar de ônibus. Conhecia o esquema, sabia como funcionava, o mecanismo de pagar a passagem, ou então eu passava por baixo da catraca, ainda tinha idade, ir para um lugar, ir para o outro. Eu sempre gostei de me orientar, né? Então eu sabia os caminhos, sabia a hora de entrar, a hora de sair. Minha mãe já fazia vários testes comigo, para ver se eu me virava sozinho ali. Eu falei, mãe, eu quero fazer uma viagem sozinho, com 7 anos. E a minha mãe deixou. Então eu entrei no ônibus, fui até o ponto final, conheci o Bom Retiro e voltei. Aventura, aventura. Orei lá, Deus abençoe essa viagem. E na minha cabeça era assim, eu vou até o ponto final, ela falou, fica no ônibus, né? Ele vai voltar, você volta, e você, quando chegar aqui, você desce no ponto aqui da sua casa. Legal, tudo certo. Fui até o Bom Retiro, cheguei lá no ponto final, tinha um monte de ônibus parado. Aí o motorista falou, garoto, desce. Falei, não, mas eu vou voltar. Falei, não, mas esse ônibus não vai voltar, esse ônibus vai para a garagem. E agora? Aí meu plano... E agora? Então eu me lembro da sensação de pânico, de falar, o que eu faço agora? Eu vou descer, e aí? Aí desci já meio chorando ali, né? E o outro cobrador lá, e o que você está fazendo aqui? Não, eu tenho que voltar para casa. Você está fazendo aqui, garoto? Então, como é que eu volto? Você vai lá na frente, tem o primeiro ônibus lá da linha, entra lá você volta de novo. Falei, tá bom. Fui lá, peguei o ônibus, entrei. Então eu fiz a minha oração, e Deus me ouviu. E eu saí do Bom Retiro e voltei para a Vila Mariana. Viu só que grande vitória? Esse é um gigante? Na verdade, quando Deus olha a sua preocupação de pagar 100 mil reais, que já é dinheiro pra caramba, ou o aluguel do mês que vem, que é pouquinho dinheiro, Ele pode olhar com a mesma sensação de, puxa, isso não é nada, hein? Deus falando de vocês aqui, de como sair do ônibus e pegar o próximo e entrar.
Porque nós somos pequeninos e as nossas batalhas são pequenas. O que tem que ser é de fé em fé e de glória em glória. Você tem que ir crescendo para lutar contra os seus gigantes. Começa cuidando das ovelhas. Aparece um lobo mau, você vai lá e dá uma pancada nele. Ou faz um barulho. Aí você vai matar um leão. Já não é pouca coisa. Já dá para contar para os amigos. E quando vier o Golias, que está falando assim, eu vou te acabar com a tua vida. Hoje eu vou dar a sua carne para as aves do céu, para as bestas feras do campo. Você não fica com medo, você fala assim, espera um pouquinho aí, meu amigo. Eu já ganhei de outros aí que falavam que iam ganhar e ganharam nada. Então, eu sou mais Deus. Não é eu sou mais eu. Por quê? Porque você aprendeu isso. E o lugar que você aprendeu é aqui na igreja. Pequenas vitórias para derrotar grandes gigantes. Então, confiança e dependência do histórico com Deus. E tem um terceiro aspecto do Davi que eu quero lembrar aqui, que é não usar as armas naturais. Porque quando Saul viu que ele estava lá realmente convicto para fazer aquilo, ele falou, bom, já que você vai então para a guerra, daqui é melhor armamento para ele, põe a armadura, põe a espada, resolve aqui o problema, seca o garoto, faz o máximo para ele não morrer lá. E aí o Davi vestiu aquela roupa toda e falou, meu amigo, eu não conheço, eu não sei. Não me sinto bem com isso. Aí ele jogou fora todas aquelas armaduras e falou, sabe o que eu vou com as minhas pedrinhas, porque o que ele sabia era o estilingue, ou a funda, né? Que é uma lançadeira. Provavelmente não era aquela forquilha de estilingue que você põe um pauzinho lá. Eu ainda vivia essa época de estilingue, né? Eu ainda conseguia fazer guerra de mamona com estilingue. Hoje não tem nem estilingue nem mamona, né? Coitadas, as mamonas, elas desapareceram. Elas eram assassinas, depois elas foram assassinadas e agora... né? Essa é piada para quem conhece. Né? Provavelmente Davi não estava usando um estilingue, aquele forquilha ali que passava ali no meio, né, o galho. Era uma lançadeira, então tinha aquela corda de couro, um lugar para colocar a pedra ali, e ele girava aquele negócio, girava, e soltava uma ponta, e a pedra ia. E o Davi era bom naquele assunto. Então ele sabia atirar. Eu ia ler aqui, não vou ler não, mas a Bíblia fala que lá em Israel tinha até uma divisão de exército, que eram só de pessoas que eram capazes de acertar um fio de cabelo de longe. Era uma arma. E o Davi era bom naquilo, ele não era bom na espada, mas ele sabia atirar pedra. Porque ele treinou. Então não é aquele negócio assim, olha, amanheci vou matar um gigante. Nunca usei uma arma, vou dar um tiro e vai acertar bem no alvo. É exercício, é treino, é prática, é consistência. Tem um livro que ficou famoso aí umas décadas atrás, Outliers, em que o autor, o negro canadense, fala, você precisa de 10.000 horas de treino para ficar bom em alguma coisa. 10.000 horas. Ele dá vários exemplos de várias pessoas que são excelentes no que fazem, 10.000 horas de treino. Não tem nada sem esforço. O Davi, ele tinha isso. E Paulo repete isso lá em 2 Coríntios, falando que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então a arma que você luta contra o seu gigante, não é a arma que o seu gigante luta contra você. É uma arma espiritual. É uma arma poderosa em Deus. Por isso que vale a pena santidade, honestidade, retidão. Porque no jogo atual do mundo aí fora, não vale. O cara que é honesto, ele perde, porque o desonesto sempre ganha. O cara que fala a verdade, perde. Perde porque na hora em que a pessoa pergunta o ponto fraco, você tem que falar. E o que é desonesto, o que é mentiroso, ele engana. Então ele vende um produto que não vale. Ele dá um preço que não é verdadeiro. E durante muito tempo as pessoas achavam que isso era negociar.
Eu citei aqui já isso umas vezes aqui, vou citar de novo, até porque estão lançando de novo os livros do C.S. Lewis. Ele tem uma série de livros de ficção científica, não é tão... C.S. Lewis é um autor famoso, cristão, se converteu já adulto e velho, um filólogo, um grande scholar lá, inglês. E ele fez livro para tudo quanto é lado. Fez os mais famosos são a série de Nárnia, né? As Lendas de Nárnia, que já virou até filme. Ele é um inventor. Mas ele fez uma trilogia, começa com o primeiro livro, que é Longe do Planeta Silencioso, que é a historinha de dois homens que vão para um outro planeta. Pegam um foguete, vão para outro planeta, e lá naquele outro planeta está começando o Jardim do Éden. Não é spoiler, porque isso não conta toda a história, né? Não é romance. Mas você pode depois ler o Longe do Planeta Silencioso. Então eles vão lá para Malacandra, um planeta diferente, em que está começando um Gênesis. E na verdade ele descobre que aquele amigo lá, amigo não, conhecido, que o homem que vai também lá para outro planeta, é o papel do diabo. Ele vai lá tentar destruir o Adão e Eva local. E ele tem que impedir isso. Só que o diabo, ele mente. Então o Adão e a Eva lá do outro planeta, eles são ingênuos. Eles acreditam em tudo. Eles não têm conhecimento do bem e do mal. E tudo que a serpente conta, ele acredita. Como aconteceu, a serpente falou, olha, sabe por que Deus não quer que você coma esse negócio? Porque ele sabe que quando você comer, você vai ficar maior que ele. E a Eva engoliu aquela história. Pior ainda, o Adão, que nem ouviu a história, engoliu que a história da que a Eva contou para ele. Então, não estou defendendo aqui as mulheres não, né? Os homens, aliás, pelo contrário. Né? A mulher sempre tem uma capacidade de convencer o marido que é maravilhoso mesmo. Olha essa aqui, essa fruta aqui, não tem uma cara de que te dá inteligência? É mesmo, né? E o Ransom lá, que é o C.S. Lewis na história, ele tem que convencer o Adão a não errar. E ele fala com Deus, Deus, isso é injusto, porque o outro pode falar a verdade e pode falar mentira. Ele vai ganhar, eu só posso falar a verdade. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então o crente não é aquele que simplesmente não pode. Crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode fazer sexo antes do casamento, crente não pode ir no teatro, no cinema, não pode vestir calça, roupa, cortar o cabelo. Começa um monte de não pode. E você fala, então, crente não pode. Não, o crente, o cristão, é aquele que usa outras armas. Crente não precisa. Ele não precisa do álcool para ficar feliz, porque ele tem o Espírito Santo. Ele não precisa da mentira para convencer, porque ele tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. Você tem outro tipo de arma. Então quando você ora, coisas acontecem. Você ora, fecha os olhos, fala, e a Bíblia diz, nós lemos isso essa semana aqui lá no Pequena Família, para quem assistiu, 2 ou 3 reunidos têm autoridade para declarar na terra, e vai acontecer no céu. Então nós estamos aqui reunidos, 2 ou 3, Jesus está no nosso meio, e o que eu falar aqui vai acontecer lá. É uma arma. Quem pode fazer isso? O Conselho de Segurança Nacional? O board da empresa? Os consultores do Egito? Não vou falar mal dos meus amigos consultores, né? Faz reuniões e tal, deliberam, podem? Não, você pode juntar e falar, vamos fazer uma oração aqui, e Deus vai... Não, só um cristão pode fazer isso. É uma arma espiritual. Oração, jejum, vigília. Quando você ficar adestrado na arma espiritual, você tem a sua pedrinha para ganhar do seu gigante. Amém? Essa é a parte mais importante aqui. Agora eu quero fazer a aplicação, né? Características de um Golias, características de um Davi. Bom, quais são as lições que nós podemos aprender com isso? Porque o Davi foi lá, girou, jogou a pedrinha na testa do gigante, no único lugar em que ele não tinha proteção. Eu li aqui, aliás, o pastor Cornélio leu, né? Ele estava cheio de bronze, pederneiras, cotovelos, proteções, elmos,
e lanças, dardos, estacas, mas ele pegou a pedra na testa, derrubou o gigante no chão. Quais são as lições a serem aprendidas? Primeira delas, vitória é uma mentalidade adquirida. A vitória é um estado de espírito. Nós em Cristo somos mais do que vitoriosos. Então nós andamos em vitória. Eu não estou esperando para ver o resultado do jogo. Já ganhei o jogo. E quando você tem essa mentalidade, vem aquela mesma convicção que o Golias tinha, porque era grande e forte. Só que não é porque eu sou grande e forte, é porque eu tenho um ambiente, uma cultura de vitória. Nós celebramos as nossas vitórias. Nós temos vitória em Cristo. E você precisa então viver o ambiente, andar num lugar que te coloque para cima nessa vitória. Por isso esse culto aqui é um culto de celebração. Existem dificuldades, existem lutas, existem batalhas perdidas? Sim. Mas existe vitória. E em nenhum momento nós estamos desistindo da nossa vitória, ou nos esquecendo que nós somos vitoriosos em Cristo. Então, ganhe uma mentalidade vitoriosa. E o Davi tinha essa mentalidade vitoriosa. E sabe como é que você faz isso? Quando você ganha alguma coisa, você celebra. E o Davi celebrava, sabe como? Cantando. Então ele ganhava lá do predador das ovelhas, ele fazia um salmo. Quando dava certo, ele fazia outro salmo. Então quando veio o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele não está tirando da cabeça isso. Ele está celebrando um fato que aconteceu. Deus é meu pastor e não faltou. E eu vou criar aqui um marco, vou fazer um memorial, e vou dizer, aconteceu, e eu não vou me esquecer, porque se você ficar ouvindo as derrotas que a televisão joga na tua cara, as derrotas que a internet coloca na tua tela, você vai ficar um fracassado, e não um vitorioso. Leia o que a Bíblia diz, porque a Bíblia está falando da vitória. O mundo está falando que vai dar errado. O mundo é a Gazeta do Golias. Hoje você vai morrer. Vamos ver quem vai morrer. Vitória é uma mentalidade aprendida no tempo de pastoreio. Então celebre. Deus te deu vitória, celebra, guarda, marca, faz um memorial, faz uma música, faz uma canção, escreve na sua Bíblia. Então tem um versículo lá e está lá o que aconteceu. Então eu tenho marcado os meus 10 em 10 aí, que é em setembro dos anos 8. Setembro de 78, eu estou lá na faculdade, entrei lá em São Carlos. Depois de uma grande dúvida se eu ia ou não ia, 6 meses depois, 7 meses, 8 meses depois, vem um grande desafio. Falar de Deus na faculdade. Pregar evangelho para os universitários, e eu careca, né? O calouro. Ser maioria e não minoria. E começar a colecionar vitórias. E o ano de 78 foi o ano que eu colecionei muitas vitórias. Muitas vitórias. Pessoais. De expor a minha fé. Porque eu tinha vergonha da minha fé. Era filho de crente. Mas na hora você vira crente. Você fala, bom, isso é o que eu acredito. Isso é o que Deus vai fazer. Isso é o que é verdade. E não me interessa a sua opinião. E você começa a se afirmar na sua posição. E as pessoas enxergam em você o que você não enxerga em você mesmo. A glória de Deus na sua vida. A segunda coisa importante aqui, aprendendo essa lição, é essa frase que eu falei. O que derruba o gigante não é o que o mata. O que derruba o gigante não é o que o mata. Aquela pedrinha, aquela destreza, aquela coisa toda, a arma da nossa milícia,
foi o que Davi usou para derrubar o gigante. Mas o que matou o gigante foi a espada do gigante. Ele pegou a espada de Golias, a própria espada dele, e cortou a cabeça do gigante. Então, o tempo passa. E você tem que entender como que as armas aqui do nosso mundo funcionam com você mesmo também. Porque você vai crescer. Davi era um adolescente, mas ele foi ficando velho. Ele não passou o resto da vida jogando pedras. Ele passou o resto da vida empunhando a espada. Anos depois, quando ele estava lá sendo perseguido por Saul, ele foge e vai lá com o profeta, com o sacerdote, Abiatar, e fala: escuta, alguma coisa aqui? Ele falou assim: não tem nada aqui a não ser a espada do Golias. Está guardada lá no santuário. E Davi falou assim: não tem nenhuma melhor que essa mesmo não, é essa mesmo aqui, daqui. Ele pegou a espada para lutar. Ele tinha já força e estrutura para vestir a armadura e para ser um guerreiro. E ele guerreou décadas da sua vida contra os filisteus, contra Saul, contra os povos vizinhos. Quando ele se tornou rei, contra os próprios amigos que perseguiam a ele. E depois expandiu o reino de Israel como nunca ninguém tinha expandido. Davi, um homem de guerra. Então o que mata o gigante não é aquilo que derruba. Você vai com oração, você vai com jejum, você vai com uma arma espiritual, mas na hora que você chegou na situação, você tem que tomar posse do jeito como está lá, é físico. O cristão não vive numa bolha fora do ambiente. As coisas acontecem com regras, com leis, com ordem, coisas da terra, em que você tem que reinar sobre elas. O cristão tem que ser o chefe da polícia. O cristão tem que ser o chefe do exército. Notem bem, não é a igreja, é o cristão. Não é uma denominação, não é um grupo fundamentalista, é uma pessoa com valores cristãos. Quando tivermos pessoas cristãs em posição de controle, eles vão usar as armas adequadas, com valores adequados. Então, quando você cresce, aprenda a usar a arma do Golias, porque é ela que vai acabar com a vida do seu gigante. Terceira coisa, gigante gera gigante, e Davi gera Davi. Aqui tem a influência do seu ambiente, do seu meio ambiente. E essa parte talvez é a parte que quase ninguém aqui entenda muito bem não. Como eu falei, Golias era de Gate, aquela cidade da faixa de Gaza, dos filhos de Anak. Ali havia um ambiente de gigantes. Ele tinha 4 irmãos, ou parentes, daquela região. E eu nunca tinha reparado nisso. Davi, quando foi lutar contra Golias, ele pegou 5 pedrinhas no rio. Usou uma. Sobraram 4. 4 gigantes ficaram ali. Existia uma cultura de gigantismo no meio dos gigantes. O bullying, o buller, o cara que está lá fazendo pressão sobre o fraco, ele ensina o outro a fazer isso. Quando você entra na faculdade, e graças a Deus está mudando, né? Mas na minha época ainda era muito assim. Você entrava como calouro e passava trote. Então, você sofria maiores humilhações pelos veteranos que iam lá falar: bicho, bicho bobo, bicho burro, faz isso, faz aquilo. Aqui eu entrei aqui na Poli. Na Poli, se você entrar ali, você tem um prédiozinho que se chama disco voador. É um anfiteatro que parece um disco voador assim, coisa do Niemeyer, né? E tem um espelho d'água ali embaixo. Então, parece uma nave, né? E embaixo todo é um espelho d'água. E é uma água bem turva ali, e tem uns buracos ali. Então o pessoal pegava o bicho, tirava o sapato dele e jogava lá. Vai pegar o seu sapato. Aí ele entrava lá, arregaçava a calça, ia lá andando, só que ele não sabia que tinha um buraco. Aí quando ele entrava no buraco, ele ia até o fundo, sensação de que ia se afogar, e o pessoal dando risada. Então, isso eu contei uma leve aqui, né? Tem outras que são bem mais complicadas. O que acontece com esse calouro quando ele fica veterano? Ele fala: agora é a minha vez. Ano que vem eu virei veterano, agora eu vou pegar e vou pisar em cima do bicho burro. Não sou mais eu. Então ele aprendeu
ele tem uma cultura que ensina ele a oprimir como ele foi oprimido. E isto é social. A maioria esmagadora dos filhos que sofrem agressões dos pais, que veem famílias sendo destruídas, que sofrem com bebida na sua casa, eles falam, eu nunca vou fazer assim. E quando ele cresce, ele faz exatamente igual. Porque existe uma linhagem, uma estrutura, uma educação que te empurra naquela direção, uma marra espiritual, porque gigante gera gigante. Mas tem um detalhe aqui. Davi gera Davi. Vou deixar aqui para continuar mais para frente aqui, porque senão não vai dar para falar dos outros lá. Guarda aí. Terceiro. Não. Quarto. Esse quarto aqui é interessante. Os mais velhos sempre duvidam da sua capacidade. Os iguais, eles querem o seu lugar. E os menores, eles te admiram e te imitam. Então acontece assim mesmo, você chegou no lugar lá, e você é novinho, você é o estagiário, o velho lá, ele fala, ei, você não vale nada, você não sabe nada, tá? Então ele sempre desdenha de você. Porque ele acha que você não tem condições. Os que estão na sua geração, eles estão brigando pelo mesmo espaço. Então eles querem ganhar, que ninguém consegue. Então ele compete um com o outro ali. Os iguais estão sempre brigando para conseguir o lugar. São os mais novos que vão olhar para você e falar, olha, ele fez, eu posso fazer também. Então nessa caminhada você tem que entender como tratar com os mais velhos, como tratar com os iguais e como tratar com os mais novos. Na história de Davi, como eu falei, os mais velhos eram os irmãos e o pai dele. Eles não olhavam Davi com bons olhos. Eles não achavam que o Davi era tudo isso, não. Então aqui, nesse texto em que o Davi vai para a guerra, eu vou ler aqui, voltar para 1 Samuel 17, né? Vamos ler aqui no 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Isso é papo de mais velho. Ele julga você. Então ele chegou para o Davi e falou assim, o que você está fazendo aqui, garoto? O que te mandou vir aqui ficar falando, perguntando se Golias, assim, o que aconteceu, o que não aconteceu? Eu sei, eu te conheço bem, conheço você desde que você nasceu. Você é assim. Você deu um jeito lá de enganar o papai e vem aqui ver a batalha e fica aí arrotando vitória. Quem está cuidando das ovelhas? Aquelas poucas ovelhas no deserto. Então, para o Eliabe, poucas ovelhas no deserto. Para o Davi, aquelas ovelhas que ensinaram ele a vencer um gigante. Você aplica na sua vida. E não fique com raiva do Eliabe não, hein? O Davi respondeu, que fiz eu agora? Isso não é palavra de filho, não? O que eu fiz de errado dessa vez? Eu só fiz uma pergunta. Então você, filho aí, cuidado aí agora. Enzo, já pode falar para a Mirella. O que eu fiz dessa vez? Eu só fiz uma pergunta. E foi entender o que estava acontecendo ali. O mais velho, ele vai sempre te olhar com um olhar de criança, porque ele não enxerga o seu valor. O igual vai querer competir com você. Os menores vão te admirar. Vamos ver esse tempo de menores aqui. E aqui é o último texto que eu quero ler, e talvez seja o mais interessante aí em termos de novidade, né? Davi ganhou de Golias. Davi ficou famoso. Davi o prêmio dele foi casar com a filha do rei, que era Mical. Saul começou a tratar Davi bem. Depois Saul começou a ficar com ciúme de Davi. Ficou com medo. Saul começou a perseguir Davi. Davi teve que fugir.
foi morar na caverna, foi morar nos campos errantes, foi morar junto com os filisteus. Saul tentou matar várias vezes, Davi não deixava isso acontecer, ele nunca se levantou contra Saul. Até que Saul morre, Jonatas, o filho dele, e o melhor amigo de Davi, morre também. Davi se torna rei em Hebrom. Um pedaço não aceita, outro pedaço aceita. Até ele juntar todo o povo, reinar em Jerusalém, se tornar um rei forte. Então tem bastante água que correu. E durante esse tempo inteiro, como rei, o Davi brigando com os filisteus. Guerra contra os filisteus. E aí aqui em 2 Samuel 21, Davi vai sair com a guerra com os filisteus. E olha o que esse texto fala aqui. Vou ler a partir do versículo 15. 2 Samuel 21, versículo 15. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Você vê aí na minha Bíblia, está escrito em rosinha aqui agora, que rosa minha cor para textos que falam sobre a família. Depois você vai marcando a sua Bíblia aí também. Tem uma canetinha aqui embaixo, que você clicar na canetinha vai aparecer as minhas anotações, né? Você pode fazer na sua Bíblia também. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos. Estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Esse Isbi-Benob aqui era irmão, parente de Golias. Ele também era de Gate. Ele também era um gigante. E ele falou, agora é a chance de eu acabar com esse cara. Esse cara matou Golias, agora eu vou matar ele. E o Davi estava cansado. Ele estava fraco. E quando o gigante chegou para matar ele, Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. É um outro momento na vida de Davi. Não era mais tempo do Davi ficar lutando cara a cara com o gigante. Agora ele era o rei, que tinha que ser preservado. E a força que ele tinha já não era a mesma força que tinha antes. Mas se levantou alguém para falar, eu vou matar o gigante por você. Quem era o Abisai? Filho de Zeruia. A maioria de vocês aqui pode achar, inclusive, que Zeruia é o nome de um homem. Não é o nome de um homem, é o nome de uma mulher. E sabe quem é essa mulher? Um prêmio para quem souber quem é a Zeruia. Irmã de Davi. Irmã de Davi. O sobrinho dele falou, não tio, eu vou acabar com esse gigante, você fica aí. E o irmão de Abisai era Joabe, o general do exército de Davi. Sobrinho dele. Então quem estava batalhando, quem estava batendo, quem estava ganhando, eram aqueles que estavam com Davi desde o começo. Era o menor, que olhou para o Davi e falou assim, ele matou o gigante, um dia eu vou matar. Davi gera Davi. E olha só como é forte esse ambiente. Depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai e Uzatita feriu a Safé, que era descendente dos gigantes. O outro gigante caiu aqui. Eu ia falar sobre o Uzatita aqui, eu não vou ter tempo não. Do mesmo ambiente de Davi. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha cada mão em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também esse descendia dos gigantes. Perdão, pulei um aqui, né? Houve em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaré-Oregim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Esse aqui era o irmão do Golias. E esse Elanã, de Belém.
o belemita, a cidade onde Davi nasceu. Também conhecia essa história. Era um ambiente de Davi ali. Ele gerou um clima. E o último gigante é esse de Gate. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Simeia, o terceiro irmão mais velho, que estava lá na guerra quando veio o primeiro Golias. Quando Eliabe falou aquele monte de coisa. Então tem um contexto aqui. E eu quero fazer essa aplicação para vocês como igreja. Nós queremos ser uma igreja que gera Davis. Nós queremos um ambiente de vitória. Nós queremos que você entenda que você que é segunda geração pode ser maior que a primeira. Existem batalhas de conquista e existem batalhas de defesa. Quando você é jovem, você tem que crescer e conquistar. Então eu com 18 anos tinha que conquistar minha posição diante dos universitários. E aprender que eu era a maioria com Deus. Eu não sabia disso. Eu era de igreja. Lá na igreja a gente cantava os corinhos e lia as musiquinhas e eu acreditava em Jesus. Na rua, será que Jesus funciona? E com 18 anos eu aprendi que funciona. Eu aprendi que se eu levantar numa assembleia de universitários, eu sou maioria. Depois de 10 anos, eu aprendi que Deus estava no meu negócio. Em setembro de 88, a maior crise financeira que eu vivi foi um livramento em 2 semanas. Depois de 10 anos, eu aprendi a ganhar dinheiro mesmo. Deus me deu um sonho que aconteceu em 98. E foi o maior resultado financeiro da minha história. Em 2008, eu fui convidado a ser vice-presidente da Bolsa. Em 2018, eu estava pensando, o que aconteceu em 2018? Eu não lembrava. Falei, puxa, 2008, 78, 88, 98, 2008. O que aconteceu em 2018? Eu peguei a minha agendinha aqui e falei lá, setembro de 2018. Aí estava lá marcado lá, Brasil Forum Summit. Foi a reunião de 60 anos do Banco Interamericano, que me fui convidado lá. E nessa reunião estava lá Bolsonaro, 2018, né? Não, estava lá o governo, né? Os ministros, e me chamaram para falar lá na reunião. Olhando essas coisas, você começa a ver que Deus tem um padrão de relacionamento e comportamento. Batalhas de conquistas, batalhas de defesa. Eu queria orar com vocês aqui hoje.